Oi, Jesus aqui. Você usa WordPress? Sim? Não? Legal. Então, continue comigo, porque eu tenho uma notícia que vai fazer você entender onde e como você está perdendo dinheiro e posicionamento. Você vai entender tudo mais à frente, ok? Me acompanhe até o final desse vídeo. Muitas pessoas já me perguntaram se realmente era necessário ou importante fazer toda essa mudança, pois estavam com medo de fazer os procedimentos e acabar deixando o site fora do ar, ou pior ainda, ter que refazer todo o site novamente. Imagina o retrabalho. Mas foi muito simples responder. Eu apenas perguntei: você quer ter resultados? Nesse ponto, eu recebi uma resposta bem rápida. É lógico! Então, esse procedimento deve ser feito. É natural sentir dificuldades ou sentir medo de fazer. Afinal, precisa entender como funciona, o que precisa ser feito, como é o processo, entender como corrigir situações e como afeta os visitantes conectados. Não basta apenas comprar o SSL e ativá-lo. Precisa de cuidado ao fazer a mudança, avaliando a melhor forma dentre as opções. Existem diferentes tipos de ativação de SSL. Por exemplo, fazer modificações no servidor de acordo com o tipo de gerenciador web que você usa, para evitar problemas com resultados orgânicos. Precisa fazer redirecionamentos 301 para não perder relevância de site com e sem www. De acordo com o tipo de SSL escolhido, você precisará fazer reativações revalidando os certificados, fazer alterações em arquivos específicos e adicionar regras avançadas. E após isso, fazer análise de conteúdo em páginas, posts e imagens, como parte do processo de mudança do seu site de HTTP para HTTPS. Avaliar plugins, sistemas de publicidade, integrações, conteúdo de terceiros e embed, ou seja, solucionar problemas. Mas você precisa saber escolher o certificado. Existem muitos valores para cada tipo de recurso que o certificado oferece. Vamos ver alguns exemplos: localweb.com.br e hostgator.com.br. Aqui no site da Localweb, como você pode ver, o SSL Localweb, ok, ele está no valor de R$120 por ano, tá? Para apenas um domínio, né? O cadeado no navegador, ele impulsiona buscas no Google, multiplataforma. É apenas um exemplo, né, ok? Só para você ter uma noção maior sobre o valor dos serviços aqui nos sites que nós temos dessas empresas aqui, ok? Lógico que ele vai oferecer mais algumas outras funcionalidades. Aqui, por exemplo, compatibilidade com vários navegadores, né? Como você pode ver, na verdade são os navegadores modernos, é o que a gente mais utiliza. Ele tem uma segurança, ele muda automaticamente para www e sem www, tá? Isso daqui é um redirecionamento, no caso para 301, por exemplo, como eu falei anteriormente. Então, se o cidadão está acessando o seu domínio.com.br sem o www, ele faz um redirecionamento. Então, isso é importante também na escolha da sua hospedagem, ok? Aqui ele estava usando uma criptografia alta, né? Um SH256 de 2048 bits, perfeito. E ele também tem um posicionamento bacana aqui do Google priorizando os resultados de buscas em HTTPS. Fantástico, maravilha, ok? Então aqui você pode ver algumas informações, né? Selo de segurança, assegura aqui a versão não www do domínio sem custo e de maneira automática, perfeito. Compatibilidade universal com navegadores, perfeito. Isso aqui é extremamente importante, multiplataforma no caso do seu servidor. Então, para você ter uma ideia aqui, a questão dos servidores, nós temos o compartilhado, o VPS e o dedicado. Cada um aqui é diferente um do outro. A gente vai falar mais a respeito mais à frente. E aqui no caso da HostGator, para contratar um certificado deles, o valor é 110 por ano, incluindo a instalação. Ok? Formulário de solicitação de SSL empresarial, no caso são R$300 por ano, incluindo a instalação. Então pode ver como tem uma média de valores de 100, R$110 aqui para os sites mais conhecidos, ok? Claro que eu peguei apenas dois aqui, mas só apenas para te dar um exemplo. E são algumas das empresas que eu conheço, existem outras, mas para você ter uma noção dos valores, ok? Vejamos agora na Comodo.com. Agora aqui no site da Comodo temos vários exemplos aqui de certificado que dá para ser contratado. Pode notar aqui que são vários, aí tem as informações aqui do tipo de certificado, né? O que tem no certificado, né? Aqui no caso é a barrinha verde, né? Se vai aparecer ou não no caso aqui do navegador. A criptografia, se é possível alcançar até 2048. Aqui é o tipo de bits de criptografia. Aqui temos mais informações, aqui são as variações dos níveis de certificado. Mas vamos ver aqui no preço. Por exemplo, aqui nós temos vários preços que são por ano. Nós temos, e inclusive aqui são todos em dólar. Considerando que o dólar está 3,28 hoje, então 63 aqui 95, por exemplo, no caso do Essential,
vezes 3,28, temos aqui um valor de 209 por ano. Esse aqui é o valor do certificado, o Essential, com todas essas opções aqui, ó. Então, pequenas informações aqui que elas não podem ser utilizadas, né? No caso aqui para subdomínios no site, né? Ok? Observe que aqui nós temos bastante opções e valores diferenciados. Apenas aqui para você ter uma ideia, ok? Agora, veja os tipos de hospedagem que afetam diretamente na escolha do seu certificado SSL HTTPS. Hospedagem dedicada, VPS e compartilhada. Seguindo nos mesmos sites que a gente estava vendo anteriormente, aqui no site da Local Web, para você entender os valores e as diferenças no caso de servidores dedicados, aqui no caso nós temos um exemplo de servidor dedicado de alto desempenho sem compartilhamento de recursos. No caso aqui, como você pode entender, o dedicado literalmente é um computador físico que fica disponível para você na hospedagem. Ou seja, tem um processador, tem uma memória, tem um HD, tem uma quantidade de RAM, sistema operacional que ele é integralmente seu. Mensalmente você vai pagar por esse servidor dedicado para manter esse servidor online exclusivamente para você, ok? Como você pode ver, são N opções, tudo depende de acordo com a sua necessidade, ok? Então, baseado nisso, você pode prever a quantidade de volume, por exemplo, de visitas que você vai ter no seu site, para você dimensionar e você poder pular de um para o outro. No caso, os dedicados seriam, vamos dizer assim, o top, seria o último servidor que você estaria utilizando, os seus sites, que você pode estar colocando todos os seus sites em um único servidor, ok? Então aqui nós temos vários exemplos e temos a questão aqui da autonomia. Detalhe, lembrando que isso daqui é um servidor, tem que verificar a questão do sistema operacional que você vai utilizar, tá? Inclusive aqui, para esses servidores, sistemas operacionais Linux de 64 bits. Isso aqui é uma informação extremamente importante e válida para você considerar. Se você utilizar um servidor, por exemplo, dedicado com o sistema operacional Windows, provavelmente ele vai sair bem mais caro, devido à questão do licenciamento do Windows Server, que você vai ter que pagar adicional para a utilização. No caso aqui, sistemas operacionais, que o load balance são informações relacionadas à banda larga, ou seja, você tem um balanceamento de carga muito mais estável e seguro. Você praticamente tem uma banda full exclusivamente para você, ok? Banco de dados, caso você utilize para servidores para Windows, no caso SQL Server, ou outro servidor que você utilize. No caso, temos N servidores de banco de dados, por exemplo, Postgres, MySQL, MariaDB e por aí vai. Cada um influencia muito na tomada de decisão do seu servidor. Mas para você ter só um levantamento de informação aqui breve, só para você compreender, são as informações mais relevantes. Então, basicamente, o dedicado é o top a ser utilizado para você estar hospedando os seus sites. Ou seja, ele vai aguentar muita visita ao mesmo tempo. Para quem está começando, acredito que não é o ideal, né? A gente vai seguir aqui para o próximo. Visualizando aqui na HostGator, um servidor dedicado Linux, no caso, são totalmente gerenciados, né, com infraestrutura aqui que você pode utilizar para os seus sites, ok? Então aqui note que nós temos várias opções aqui para ser utilizados, nós temos outras opções aqui inclusive, e aqui no caso o plano básico, o plano mais baixo é 459, no caso anual, ok? Eu posso pagar no caso mensal também, né? Não tem problema. O que nós temos aqui de configuração? Processadores, HD, no caso o HD o disco rígido, quantidade de memória, aqui a banda larga, no caso o uplink. A taxa de transferência seria o tráfego de dados entre os navegadores dos clientes, ok? Os arquivos que você tem na sua hospedagem. Então, no caso, esse tráfego de dados, ele é exclusivo teu e você tem uma taxa de transferência extremamente alta. Então, você aguenta muitos visitantes, muito usuário. Então, se você montar, por exemplo, uma loja ou um site que tenha bastante informação, bastante vídeo, que você não posta em outro lugar, você tem um controle extremamente robusto sobre esses vídeos, ok? Então, você começa a dimensionar de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem poucos vídeos, obviamente você pode estar utilizando uma área bem mais tranquila, que não precisa de um armazenamento extremamente grande e um processamento extremamente alto, né, com uma quantidade violenta de acessos simultaneamente. Então não é o caso aqui de utilizar um dedicado, mas eu estou te mostrando as relevâncias para considerar para você estar utilizando o melhor certificado para ir, no caso, em favor ao recurso que você está utilizando hoje na sua hospedagem. Lembrando que aqui nós temos a hospedagem Windows. Aqui o próximo seria na Local Web também para Cloud Computing, que seria no caso você está utilizando um VPS. Ou seja, o que é o VPS diferente do dedicado? O dedicado nós temos um computador físico, ele é real.
No caso de um cloud ou um VPS, nós temos utilizando um servidor que ele é virtualizado. É um sistema operacional com Windows ou Linux que esteja rodando um sistema operacional sobre um computador físico. No entanto, são várias máquinas virtuais, tá, que ela vai estar rodando. Ou seja, eu tenho vários sistemas operacionais instalados no mesmo computador. É isso que é no caso do VPS. Então, eu tenho um único servidor e eu tenho lá, por exemplo, 100 máquinas virtuais, com 100 sistemas operacionais. E cada máquina virtual é um cliente que pode hospedar vários sites, inclusive. Então, note que é um servidor para muitos sites conectando. Então, você tem uma performance diferente. Pode ser configurado, tem diversas opções. No caso, sites ilimitados em Linux ou Windows, bancos de dados compartilhados. Esses bancos de dados compartilhados, ele fica dentro desse servidor, no local onde você vai poder estar acessando normalmente. Obviamente que esse compartilhado eu tenho um único sistema de gerenciador de banco de dados, por exemplo, o MySQL, e todo mundo se gerencia por lá. No caso do banco de dados, se for exclusivamente banco de dados, é esse valor, e banco de dados mais web é esse valor aqui por mês, no caso de VPS. Já aqui utilizando no HostGator, VPS, a partir desses valores aqui, pensando no valor mensal, 149 por mês. No caso, o painel de controle é o cPanel, é um dos mais utilizados hoje, Linux, até por ser muito mais. Ele tem multitarefa, é multiusuário e multiprocessado, então você tem muito melhor performance num servidor Linux bem configurado, não posso deixar de falar isso. E essa aqui é a configuração, tem um CPU, 1 GB de memória, 60 GB de armazenamento, 1 TB de transferência e 2 IPs, o plano básico. Então o VPS é uma máquina virtual diferente de uma máquina dedicada, que é uma máquina real. Ambas têm performance diferentes, mas você pode, vamos dizer assim, seria a segunda opção tua para melhorar o teu site, ou os seus sites, ok? O servidor VPS seria a segunda opção e o dedicado seria a terceira. Partindo agora para a primeira opção, que é o mais usual, e de acordo com, vamos dizer assim, a sua necessidade, começando bem de baixo, eu estaria pulando aí para uma hospedagem, utilizando uma hospedagem básica, ok? É o que todo mundo utiliza. No entanto, nós temos escalas de hospedagem, perfeito? A hospedagem, por exemplo, básica, a maioria das empresas oferecem mais de três ou mais opções. Quantidade de sites limitados. No caso da hospedagem, ele também é, por exemplo, num servidor compartilhado, tá? No entanto, a especificação dele é um pouco diferente. Ele tem uma especificação diferenciada. Então, por exemplo, assim, numa hospedagem dessa, mas na HostGator, por exemplo, são 6.000 acessos simultaneamente no seu site sem ele cair. Na hospedagem M, tá? Isso, e o seu site tem que estar bem configurado, otimizado para o céu, com imagens otimizadas. Então, você vai ter uma performance muito boa. No entanto, vamos dizer assim, se você tiver imagem que não esteja personalizada e não esteja otimizada, tem o tamanho muito grande, não o tamanho da imagem, a sua resolução, mas sim o tamanho do arquivo, né? O site ele está muito lento, ele está carregando lentamente, então isso prejudica muito a conexão. Então, para SSL, para você utilizar em hospedagem básica, então seria assim, você está utilizando um SSL que atinge a sua hospedagem, a configuração da sua hospedagem. Por exemplo, se eu tenho aqui na hospedagem comum, que é uma hospedagem convencional, né? E a segunda VPS dedicado seria a máquina física, cada um tem configurações e especificações diferentes. Então, por exemplo, aqui na hospedagem eu tenho um limite de conexões simultâneas, então eu tenho uma performance muito menor, senão o site vai cair se você atingir, por exemplo, esse limite. Então, gradativamente você vai estar investindo na sua hospedagem conforme o seu negócio vai estar crescendo, ok? Então, essa aqui é um exemplo para você. E no caso da hospedagem de site, aqui no caso da HostGator, nós temos o plano M, que você pode selecionar aqui no caso mensal, que é o que eu recomendo a partir do plano M, e domínios ilimitados, 100 GB de armazenamento, transferência limitada, contas de e-mail limitado, criador de site grátis. Não utilizo o criador de site de forma alguma, eu sempre crio na mão mesmo, ok? Não recomendo utilizar essa ferramenta, tá? Porque você pode personalizar a sua forma. Então, basicamente, e entra a questão também a situação das versões. Mas, voltando aqui à questão da hospedagem, essa hospedagem aqui, vamos dizer assim, o limite de conexões, como eu falei. Então, se você comprar, de repente, um certificado extremamente com N recursos para você estar utilizando no seu site, você que está começando agora, ou já tem um site, já tem um blog, e você ainda está, por exemplo, assim, numa fase de investimento e está com retornos pequenos ou esporádicos, mas ainda não é o suficiente para você fazer um outro investimento. Então eu diria para você assim, se investir num certificado, seja ele gratuito ou seja ele pago,
que atinja a tua demanda e que você possa maximizar tanto um quanto o outro. Ou seja, você pode crescer a tua hospedagem, mudar para um VPS, mudar para um dedicado, e o seu também certificado acompanha. Você vai conseguir utilizar ele para o próximo também, maximizando ambos os lados, entregando sempre a melhor performance para o seu cliente, ou seja, o seu visitante. Então, gradativamente você vai poder crescer, ok? Então eu recomendo fortemente que você avalie bastante essa questão, ok? Conheça o Let's Encrypt, certificado grátis para Linux. A questão aqui do Let's Encrypt é um sistema de SSL grátis, vai conseguir funcionar, utilizar tranquilamente em servidores Linux. Ele é grátis e de tempos em tempos você vai ter que ficar revalidando, no caso, o seu certificado. Você vai ter que entrar na linha de comando. E o que é a linha de comando? Seria isso daqui é a linha de comando, onde você vai dar comandos no seu Linux, ok? Então eu vou entrar aqui num diretório, onde tem uma pastinha. Então aqui eu estou, por exemplo, na linha de comando Linux, minha máquina é Linux, e também vou digitar esse comandinho aqui, etc lsb release. Então eu estou utilizando aqui a versão do Ubuntu, é uma versão do sistema operacional aqui na minha máquina, ok? Então basicamente você vai ter acesso de linha de comando, e aqui está um exemplo do Let's Encrypt, e você vai ter que ter conhecimento em linha de comando ou pesquisar muito para você conseguir solucionar problemas e reativar o seu SSL. Ou seja, você vai ter que ter bastante informação aqui para estar acompanhando o seu site. No entanto, aqui nós temos inclusive aqui uma lista de hospedagem que são compatíveis. No caso, se você utilizar, por exemplo, um VPS, um dedicado, então aqui observe que nós temos a HostGator aqui, por exemplo. Então, antes de usar esse serviço aqui, que inclusive é gratuito, o Let's Encrypt, você tem que verificar a questão da compatibilidade na lista de compatibilidade para você estar utilizando um servidor na nuvem, ok? Então aqui nós temos a informação do Let's Encrypt, é uma autoridade de certificação lançada em 12 de abril de 2016, fornece gratuitamente certificados de criptografia, que é o TLS SSL, ok? Então aqui eu tenho bastante informações relevantes para você utilizar. No detalhe, servidor Linux. Quando você estiver utilizando esse recurso, é apenas para servidores Linux, perfeito? E aqui no caso, a Digital Ocean é um site onde também fornece servidores, você pode contratar dessa empresa. E aqui nós temos uma descrição de como iniciar o processo de instalação do SSL, usando o Let's Encrypt, ok? Então note que aqui é a linha de comando, ele dá informações aqui para você fazer esse processo, tá? Então basicamente você vai ter que ter bastante estudo e conhecimento para você atingir aí a manutenção. Quando você, por exemplo, adicionar um novo site nesse servidor, você pode adicionar N site dentro do seu VPS, ok? E cada site, cada subdomínio, cada pastinha de cada site, por exemplo, meusite.com.br ou minhaloja.meusite.com.br. Então é um subdomínio do domínio principal. Você vai ter que configurar também, né, ali a linha de comando para você acertar esse subdomínio que você está utilizando do teu site principal. Por exemplo, meusite.com é diferente do loja.meusite.com. Caso isso daqui é um subdomínio a loja. Perfeito? Lembra-se que no começo dessa apresentação eu falei para você que teria uma novidade, uma notícia muito importante para você? Então, pois bem, aqui em 6 de agosto de 2014, o Google está considerando o HTTPS como um sinal de ranqueamento. Observe, eu estou aqui no blog do Google, e aqui ele está em inglês, obviamente, porque já foi uma postagem, no caso, diretamente do Google. No caso, o Google original é dos Estados Unidos, a criação é de lá, ok? Então aqui ele está falando que a segurança é uma prioridade para o Google, tá? Então é uma top prioridade para o Google. Então eu vou entrar aqui na versão traduzida, eu copiei o texto aqui, ele está no Google Translate, para você ver, ó. Security is a top priority for Google. Então observe que é o mesmo conteúdo. A segurança é uma prioridade para o Google. Investimos muito para garantir que nossos serviços usem a segurança líder no setor, com criptografia HTTPS forte por padrão. Isso significa que as pessoas que usam o Search, no caso o sistema de busca deles, o Gmail e o Drive, por exemplo, têm automaticamente uma conexão segura no Google. Isso é bom. Além no caso dos próprios serviços deles, eles também estão trabalhando para tornar a internet mais segura e mais ampla, no caso mais rápida. Uma grande parte disso é garantir que os sites acessados pelas pessoas no Google sejam seguros. Por exemplo, criamos recursos para ajudar webmasters a prevenir e corrigir violações de segurança em seus sites. Queremos ir mais longe. No caso, há alguns meses aqui, o HTTPS, né, em todos os lugares na web. É isso que eles estão plantando na ideia. Então observe que aqui nós temos toda a informação do HTTPS em todos os lugares na web. Nós, no caso, vimos no caso, webmasters, administradores de sites, né, criadores, adotando o HTTPS, também conhecido como HTTP sobre TLS. Por essas razões, nos últimos meses, realizamos testes levando em consideração se sites usam conexões seguras e criptografadas como sinal de nossos algoritmos de classificação de pesquisas. Olha isso, ok? Eles estão considerando aqui, algoritmos de sinal de
de ranqueamento. Então, no próprio sistema do Google, está informando para a gente que eles consideram sim, ou no caso o HTTPS como sistema de ranqueamento. Vimos resultados positivos, então estamos começando a usar o HTTPS como sinal de classificação. Por enquanto é apenas um sinal muito leve, afetando menos de 1% nas consultas globais e carregando menos peso, no caso, do que os outros sinais. Outros sinais seriam a qualidade do conteúdo, o SEO, otimização de imagens e tudo mais. Como conteúdo de alta qualidade, enquanto damos, no caso, aos desenvolvedores tempo para mudar para HTTPS. Bom, isso já faz 3 anos, né? Mas ao longo do tempo podemos decidir fortalecê-lo, porque gostaríamos de incentivar todos os proprietários de sites a mudar de HTTP para HTTPS para manter todos os sites seguros na web. Então isso foi em 6 de agosto de 2014. Então hoje a coisa está ficando bem mais acirrada. Então, como a tecnologia anda muito rápido, nós precisamos estar acompanhando isso. Ou seja, é um grande falando. Então, todo mundo faz busca no Google. Seu site aparece lá. Suas buscas aparecem lá. Suas campanhas aparecem lá. A informação dos seus resultados estão lá. Então, vamos maximizar aqui agora. Como você pode ver, o Google está considerando o SSL como fator de ranqueamento. Claro que no seu início, lá em 2014, não era o principal fator para ranqueamento, pois temos o SEO on-page, a qualidade de conteúdo, clique no site, entre outros. No entanto, a tendência é que essa influência aumente com o passar do tempo. E como já faz alguns anos e a tecnologia caminha muito depressa, eu te pergunto, por que há muitas empresas oferecendo SSL? Eu mostrei para você algumas de muitas empresas que oferecem o SSL para seu site. Será então que o Google ajustou seus códigos para encontrar sites com HTTPS e deixá-los melhores posicionados? Acho que a resposta é sim. Veja, há muitos sites conhecidos como, por exemplo, wordpress.org, vivolinux.com.br, wikipedia.org e security.com.br, que não são lojas virtuais e possuem o SSL. Como você pode ver, o Google valoriza sites que possuem HTTPS. Isso está se intensificando cada vez mais com o passar dos dias. Observe o quanto o seu site vai estar perdendo aos poucos o posicionamento. Isso acarretará muito mais do seu esforço para manter o seu site bem posicionado. Certamente, seu investimento de tempo e até mesmo dinheiro será dobrado para manter a relevância e os seus resultados. Ei, olha isso! O dobro do seu tempo e até mesmo dinheiro para manter, talvez, mais resultados. Então, por que não usar o SSL agora? Você deve estar pensando, vou perder todo o meu trabalho de tanto tempo, ficando para trás de sites novos, recém-lançados, só por causa de um certificado SSL? Então, acho que depois de tudo que vimos, não é muito difícil responder isso. Calma, eu sei que você quer saber como escolher o certificado ideal e quais os procedimentos certos, não é mesmo? Como eu sou especialista em tecnologia, tornando os sites WordPress mais seguros, estáveis e otimizados, eu vou te mostrar tudo detalhadamente. Muitas pessoas como você podem estar iniciando ainda no mundo digital com um blog, ou anunciando produtos através de landing page, ou squeeze page, capturas de e-mails e tudo mais. Ou ainda para você que já possui um site pronto e funcionando com todas essas páginas que eu acabei de comentar. Vamos fazer um exemplo de um cálculo do custo de um certificado que ofereça uma segurança básica, que atenda a sua demanda e a quantidade de visitas que está planejando enviar para cada um desses sites, ou seja, para cada domínio. Os valores variam, como você já viu, mas vamos considerar a média de R$110. Então, se você tiver 10 domínios e você quer o SSL em todos eles, seu custo é de R$1.100 por ano em 10 sites usando um certificado com segurança e desempenho básico. Tenho certeza que o básico vai te atender muito bem, sem problemas, mas isso não é o ponto X da questão. Eu sei como é difícil começar e manter um projeto online. Imagine 10. Vamos pensar juntos. Se você estiver usando uma hospedagem simples, de nada adianta investir em um certificado de custo mais alto, com suporte a uma grande quantidade de visitas e recursos de maximização se você não tem muitas visitas. Sua hospedagem escolhida não está otimizada para grandes volumes de visitas. Seu plano de hospedagem escolhido não tem uma configuração de servidor compatível para grandes volumes de visitas. Você não tem conhecimento técnico para configurar a hospedagem, o certificado e corrigir problemas de ativação. É como andar de Ferrari em uma via de 20 km por hora. Sobra o motor. E no seu caso, vai gastar dinheiro de forma desnecessária. Fazer a escolha correta da hospedagem, de acordo com a necessidade, é um grande passo.
Eu vou te explicar agora alguns pontos-chave para você considerar na sua escolha do certificado SSL para todos os seus sites WordPress. Então, preste muita atenção nesses pontos. Vamos lá! Identifique qual será o formato do seu site, como blog, loja virtual, landing page ou mini site. Identifique o volume de visitas que planeja ter em seu site WordPress. Identifique o tipo de hospedagem que se adapta à sua necessidade, como compartilhada, VPS ou dedicada. Escolha uma hospedagem que mantenha seu site de acordo com o volume de visitas planejadas e também identifique se sua hospedagem permite aumentar os recursos com o tempo, a fim de manter o seu site ativo e no ar. Escolha o certificado SSL que possa entregar recursos de personalização e otimização, por exemplo, gerenciamento de cache, geolocalização, possibilidade de reescrita com ou sem www, que você possa usar dentro do seu domínio principal e também nos seus subdomínios, por exemplo, meusite.com ou loja.meusite.com. Utilize recursos de estatísticas no seu site. Saiba tudo o que o visitante está acessando, as páginas mais vistas, como também o volume de visitas. Invista e maximize aos poucos, de acordo com a necessidade. E isso você vai notar conferindo estatísticas e os resultados obtidos, ok? Bom, agora que você já aprendeu, acredito que você esteja pronto para fazer uma ótima escolha. A propósito, nós aqui do WP Ferramentas seguimos rigorosamente esses pontos e por isso nós sempre ajudamos os nossos clientes a ter um site WordPress de sucesso, desde blogs, páginas de captura, lojas virtuais e mini sites. Agora que você aprendeu como fazer a melhor escolha do certificado SSL e você entendeu a importância de todos os pontos chaves para o crescimento do seu site, agora eu quero te explicar como eu posso te ajudar. Eu quero te apresentar o curso online SSL WordPress. O meu objetivo nesse curso é ajudar e ensinar a você o passo a passo como instalar, configurar e ativar o ambiente seguro, o SSL, em todos os seus sites WordPress sem gastar nada com certificados. Dentro do curso, eu também ensino como corrigir os problemas que impedem de você ativar o SSL no seu site WordPress. Eu sei que parece muito bom para ser verdade, mas calma, esse curso não se trata de uma pegadinha ou uma forma ilegal de ativar o SSL sem gastar nada. Fique tranquilo. Além disso, eu vou estar disponível para você, te dando suporte. Como todo projeto online, existe um começo, tudo é fase. Claro que você vai precisar se dedicar para que ele cresça e tenha os bons resultados financeiros, para que a partir daí você possa de verdade investir, seja em estrutura ou ferramentas, para que seu site entregue a melhor experiência a seus visitantes e fãs, não é mesmo? Tenho certeza que você concorda comigo. Então, o melhor é que você possa usufruir do máximo em segurança agora. Quando você sentir que há necessidade de investir mais, aí sim. E até lá, você pode planejar todos os passos. E é claro, você já vai estar com excelentes resultados, pois você teve a oportunidade de melhorar ainda mais o seu trabalho para ajudar cada vez mais as pessoas. No curso online SSL WordPress, você poderá ativar o SSL grátis otimizado para todos os seus sites WordPress, seguir todo o passo a passo para instalar, configurar e ativar o SSL. Ativar o SSL sem conhecimento técnico. Ativar o SSL sem necessidade de conhecimento em linha de comando. Contar com o suporte a dúvidas. Você aprenderá regras avançadas para usar com recursos de integração. Maximizar integrações. Aprender como aumentar os recursos no mesmo SSL para atender sua necessidade lá no futuro. E garantir o ranqueamento nos resultados de busca. Tudo o que você precisa fazer agora para garantir sua vaga e começar seus estudos imediatamente é clicar no botão abaixo e seguir alguns passos super simples. Quando você clicar no botão, você será levado para esta página. Nessa página serão solicitadas algumas informações pessoais e esse é um ambiente 100% seguro e todos os seus dados estarão completamente protegidos. Nós nunca teremos acesso às suas informações pessoais de cartão de crédito, ou seja, esses dados também estão fora de risco. Após digitar os dados do cartão de crédito ou gerar o boleto, é o momento de finalizar sua inscrição. Quando o pagamento for efetuado, nossa equipe irá receber um e-mail avisando que sua inscrição foi feita com sucesso e em poucos segundos você irá receber um e-mail confirmando que deu tudo certo. Você receberá seus dados de acesso e poderá iniciar os seus estudos. Agora que você entendeu tudo, clique no botão abaixo e finalize sua inscrição. Com esse conhecimento, você poderá replicar para todos os seus sites WordPress. E se você seguir todos os pontos-chave que eu mencionei e ativar o SSL no seu site, você estará garantindo o seu ranqueamento nos resultados de busca. Tudo o que você precisa fazer é clicar agora no botão abaixo. Nos vemos lá no curso. Até lá!